Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor David Marlon aqui. E aí agora a gente vai estar nessa disciplina, né? Vou estar acompanhando vocês aí nessa disciplina de biologia molecular, certo? Então o que é a biologia molecular? Aqui no primeiro módulo, aqui na nossa primeira aula, certo? A gente precisa entender o que vem a ser essa biologia molecular. Então como ela vai, né, se apresentar, o que ela vai, de fato, né, o nosso campo de estudo aí. Então, quando eu falo, por exemplo, de biologia molecular, a gente precisa entender que ela vai estar relacionada juntamente com a biologia celular. Então, para a gente entender biomol, a gente precisa, né, aprender também, entender o que vem a ser a biologia celular. Então, se eu falo para vocês, né, que as células aí, a gente vai ter as células eucariontes, células procariontes, certo? Então, tudo isso aí, né, a gente vai estar estudando. Só que, no caso da biologia molecular, eu sempre costumo dizer que nessa disciplina, né, que tudo na nossa vida começou com um sim, né? Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida, certo? Então, é basicamente isso que a gente vai estudar. Então, quando eu falo, por exemplo, de biologia celular, a gente vai precisar entender quais são os tipos celulares que a gente tem. Só que até chegar essa célula, até a célula de fato, né, crescer, se desenvolver aí, ela precisa passar por todo um processo, né? Ela precisa ser construída, ela precisa ter uma organização celular, ela precisa ter, de fato, aí uma estrutura, né, para que dê suporte e que ela consiga ser uma célula viável aí, né, para dar suporte à vida. Então, quando eu falo, por exemplo, de célula, o que vem a ser a célula? A célula é uma unidade funcional da nossa vida. Então, todo ser vivo, ele tem a célula, certo? Ele é formado por células. Então, pode ser que o indivíduo, ele tenha apenas uma célula, que são o caso aí das bactérias, certo? Então, quando eu falo de bactéria, eu estou falando de células do quê? Células procariontes, são aquelas células mais simples, né? Aquelas células mais primitivas, ou seja, é uma célula mais simples, ela não tem tanta engenharia, né? Ela não é tão complexa, na verdade, ela não é tão complexa quanto a nossa célula eucarionte. Quando eu falo de célula eucarionte, né, vem de quê? Vem de verdadeiro, certo? Então, cárion vem de núcleo, então núcleo verdadeiro, ou seja, as nossas células, as células eucariontes, elas possuem um núcleo verdadeiro. Então, quando a gente pega e observa no microscópio, então quais são as ferramentas que a gente tem para analisar uma célula? É o microscópio. Então a gente vai ter o microscópio óptico, a gente tem o microscópio eletrônico, microscópio aí eletrônico de varredura, tudo isso aí são microscópios, né, para a gente estar observando as células. Então o microscópio óptico aí, que é o mais comum, então eu posso estar observando aí pela nomenclatura de microscópio óptico, microscópio de luz, tudo isso aí vai ser utilizado para estar observando as células. Então o desenho mais clássico aí de uma célula é aquela círculo com uma bolinha no centro. Então isso aí, né, é uma representação de uma célula eucarionte, ou seja, aquele núcleo ali, que é a organela maior da célula, a gente vai falar um pouco mais sobre essas diferenças aí um pouco mais para frente. Então, quando a gente fala de célula eucarionte, né, quando a gente fala de célula eucarionte, ela quer dizer que aquela célula possui aquele núcleo ali. Então, toda célula eucarionte, aliás, toda não, algumas, né, a maioria das nossas células, as células eucariontes, possuem um núcleo verdadeiro, certo? Por que eu falo a maioria, né? Eu falei todas e corrigi. Por que a maioria das nossas células, elas possuem núcleo verdadeiro? Então, algumas células nossas possuem apenas um núcleo, a grande maioria das células aí possui apenas um núcleo, só que outras células, por exemplo, as nossas células musculares, elas podem apresentar aí, principalmente do músculo esquelético, né, elas podem apresentar mais de um núcleo, então elas são multinucleadas. Então o normal aí, a maioria das nossas células possui apenas um núcleo. Só que existem células também que não possuem núcleo, certo? Por exemplo, células sanguíneas, as nossas hemácias, elas não possuem núcleo.
Como assim? Como é que elas não possuem núcleo? Quando ela está sendo formada lá na nossa medula óssea, ela tem o núcleo, certo? Então ali, enquanto ela é chamada de eritroblasto, essa célula possui núcleo. Quando ela se torna eritrócito ou hemácia, né, que é a mesma coisa, eritrócito e hemácia vão ser a mesma coisa, ela perde esse núcleo, certo? Então, por que que quando as pessoas vão fazer teste de DNA, exame de DNA, é retirado o sangue? Então, existem células do sangue que vão ter aí o núcleo, né? Então, por exemplo, as células de defesa, as nossas células de defesa, os linfócitos aí, eles possuem núcleo. Então, é utilizado esse núcleo aí para estar pegando, né, esse material genético. Então, quando isso aí, né, a gente tem essa diferença entre célula eucarionte e célula procarionte, então, se eu falo de célula eucarionte, ela tem esse núcleo verdadeiro, a célula procarionte, ela tem núcleo, né, ela tem um material genético, de fato ela tem esse material genético, só que o material genético da célula procarionte, das bactérias, por exemplo, então sempre que eu falar bactéria, eu estou falando de célula procarionte, então eu posso estar falando aqui e acabar falando, a bactéria ela tem um núcleo dessa forma, então vocês entendam aí como se eu estivesse falando de célula procarionte. Então, se eu falo, por exemplo, que a célula procarionte, ou a bactéria, ela possui o material genético disperso no citoplasma, né, numa região chamada de nucleoide, né? Então, aquele material genético fica solto no núcleo, no citoplasma da célula procarionte, lá da bactéria, ela fica solta, e essa região onde ele fica solto ali, ele fica disperso, é chamada de nucleoide. Parece um núcleo, mas não é um núcleo verdadeiro. O núcleo verdadeiro só tem quem é o indivíduo eucarionte. Então, os seres humanos, os animais, as plantas, todos esses são organismos multicelulares, são organismos eucariontes, possuem essas células com núcleo verdadeiro, certo? Então, as principais diferenças são basicamente essas. Uma célula possui núcleo verdadeiro, a outra não possui esse núcleo verdadeiro. Então, quando a gente fala de célula eucarionte, célula procarionte, a gente vai ter algumas outras estruturas, obviamente, que vai estar diferenciando cada uma delas. Então, a célula procarionte, por exemplo, ela é mais simples, ela não tem tantas organelas como as células eucariontes. Então, a célula procarionte, ela tem aí parede celular, ela tem a membrana plasmática, ela não vai ter o núcleo verdadeiro, ela não tem aí muitas organelas, certo? Então, ela é mais simples, a estrutura dela já é mais simples, a morfologia dela também é mais simples. São organismos, na sua grande maioria, são organismos o quê? Unicelulares, ou seja, um indivíduo é uma célula é um indivíduo e pronto. É basicamente isso. Então, no caso agora das células eucariontes, você pode ter de fato um indivíduo formado apenas por uma célula eucarionte? Pode. Então, por exemplo, as amebas. As amebas são indivíduos eucariontes, só que eles, né, são unicelulares, beleza. Só que a maioria dos indivíduos que são eucariontes possuem, né, essa organização multicelular. Então, eles são formados o quê? Por muitas células, que é o nosso caso aqui. Agora, quando a gente fala dessa organização molecular, a gente vai ter alguns níveis aí. A gente vai ter o nível atômico, a gente tem o nível molecular, celular e pluricelular. São esses níveis aí que a gente tem. Quando eu falo de nível atômico, eu estou falando o quê? Dos elétrons, dos átomos, na verdade, certo? Então, todo indivíduo ele é formado por átomo. Essa mesa aqui, que é de madeira, ela é formada por átomo. Então a gente tem uma estrutura aqui atômica, certo? Para cada um de nós. Então essa mesa ela é formada por átomo, essa caneta é formada por átomo, tudo isso aí vai ser formado por átomo, certo? Então isso aqui é o nível atômico. Então quando eu falo que, né, quando eu comecei essa aula falando que uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Por quê? Porque um átomo aqui,
vai se unir com outro através de ligação iônica, ligação covalente. Quando eu falo de ligação iônica covalente, por exemplo, a iônica, ela doa ou recebe, né, elétrons. Agora, a ligação covalente, o que vem a ser a ligação covalente? Ela vai compartilhar elétrons. No caso, por exemplo, de uma organização molecular, a organização molecular ela vai ser o quê? Um átomo vai se ligar ao outro, vai doar, ou vai receber, ou vai compartilhar esses elétrons, vai formar o quê? Uma molécula. Por exemplo, H2O, isso quer dizer o quê? Você tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de quê? De hidrogênio, formando uma molécula só de água, certo? Então isso aí, eles estão compartilhando, né? Dois hidrogênios estão compartilhando átomos com esse oxigênio e formando aí essa molécula de oxigênio. Agora, quando eu falo de organização celular, já é um nível mais complexo. A gente tem o quê? As organizações procariontes, os indivíduos procariontes, a gente tem os indivíduos eucariontes, certo? Então isso aí são os indivíduos que a gente já falou, aquelas diferenças que a gente já falou. Os procariontes são células mais simples e muitas vezes, na sua grande maioria, são indivíduos unicelulares, certo? Já os eucariontes são organismos, são células mais complexas que vão formar outras células, outros organismos mais complexos. Então, quando você tem todos esses níveis, atômico, molecular, celular, um aglomerado de célula vai formar o quê? Um tecido. Um aglomerado de tecido vai formar o quê? Órgãos. Um aglomerado de órgãos forma sistemas, e assim sucessivamente. Essa é a organização, né? Se eu fosse falar de todos os níveis aqui de organização dos seres vivos, né, a gente ia perder o foco principal da aula. Então, os principais que a gente precisa saber é o quê? É o atômico, o molecular, o celular e o pluricelular, que no caso, né, somos nós. Quando eu falo de pluricelular, né, eu estou falando de quê? De indivíduos eucariontes. A gente é, de fato, aí, indivíduos pluricelulares, multicelulares, é a mesma coisa. Então, eu posso estar falando aqui pluricelular, multicelular. Para você não se perder, entenda que pluricelular, multicelular são sinônimos. Então, é a mesma coisa aí, é um organismo formado por diversas células. Esse é o organismo multicelular ou pluricelular. Essa aula aqui, essa nossa primeira aula, ela é uma aula mais introdutória. Então, como é que ela vai ser formada, né? Como é que as células são formadas? Então, o que é o foco principal da nossa aula, da nossa disciplina? Vai ser trabalhar principalmente com o nosso DNA, as moléculas de DNA, de RNA, o que acontece com o DNA, o que acontece com o RNA, o que sintetiza a proteína, né, o que vai criar a proteína. Então tudo isso aí é o nosso foco principal da aula aqui. Então nos próximos blocos aí, a gente vai estar tratando, né, principalmente das moléculas de DNA, os cromossomos, o que é um gene, o que é um DNA, o que é um cromossomo, tudo isso aí a gente vai estar tratando durante esse nosso curso, certo? Aproveitem aí o material e espero vocês na próxima aula. Até mais!